Sejam muito bem-vindos ao Alicerce do 10K. Como o próprio nome já diz, nessa série de vídeos você aprende a base de tudo que você tem que fazer para atingir mais de 10K, ou seja, mais de 10 mil reais em renda passiva anual. Eu sou Mauro Júnior e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre emissões de novas cotas de fundo imobiliário. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. E antes que você já pense, meu Deus, o que esse cara tá falando? Que emissão, que negócio complicado é esse? Eu já te falo logo duas grandes vantagens de você saber analisar uma emissão de fundo imobiliário e como que isso tem a ver para você atingir os mais de 10K de renda passiva anual. Duas coisas. Primeiro, você sabia que através das emissões é um jeito que você pode comprar novas cotas de fundo imobiliário num valor mais baixo do que está sendo negociado na bolsa? E o segundo ponto é você saber analisar essas emissões, é um jeito de você conseguir analisar a qualidade e a capacidade do gestor, certo? Então assim, eu sempre falo aqui nos vídeos que, poxa, não basta apenas a gente analisar a qualidade dos imóveis, a gente tem que analisar também a qualidade da gestão, e as emissões é um jeito que a gente consegue analisar a gestão. Então, muito mais do que isso eu ainda vou falar nesse vídeo. Se eu fosse você, eu ficava ligado até o final, porque além desses dois aspectos, eu vou te ensinar tudo como que você analisa para ver se vale a pena ou não você participar da emissão, porque nem sempre vale a pena. E no final, eu ainda vou te trazer um exemplo prático de que está acontecendo agora na minha carteira pública do Projeto 10K. E antes que eu comece o vídeo, eu preciso da ajuda de vocês no seguinte ponto. Eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma um pouco diferente e eu precisava que você fosse sincero nos comentários e falasse assim, poxa, Mauro, eu gostei desse jeito, ou não gostei, porque eu resolvi dar uma mudada para ver se fica um pouquinho mais dinâmico as nossas aulas. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Então, tudo é tudo mesmo sobre emissões. E no início do vídeo eu vou começar com a parte teórica, certo? E depois a gente vai para uma parte mais prática que eu vou te trazer um exemplo real. E por que eu não vou trazer logo a parte do exemplo real? Porque se você é um investidor iniciante, não vai adiantar de nada eu falar um monte de coisa que tem aqui dentro se você não tiver a base para entender. E por isso que eu falei que, pô, quando é tudo mesmo. O que a gente vai ver na parte teórica? A gente vai ver o que é emissão, quais são os tipos de oferta, quantidade de cotas, fator de proporção, investimento mínimo, quais são as datas, valores, pipeline, a partir de quanto que você pode negociar as cotas, o que é flipagem e o ticker. Então aqui dentro tem coisas que o investidor iniciante ele precisa saber e tem um pouco de coisa que o investidor mais avançado pode ser que você não saiba, como por exemplo essa parte de flipagem. Então vamos começar o que interessa. Então vamos falar sobre emissão. Basicamente o que são as emissões? Qual que é a principal característica de um fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele é um ativo financeiro que tem por característica principal ser um ativo que nos dá renda recorrente. E quando eu falo sobre renda recorrente, o que acontece? 95% do lucro líquido semestral vem para quem? Vai para você, certo? Então o fundo imobiliário ele não consegue crescer. Ele é um ativo financeiro que por natureza ele não consegue crescer. Porque como é que ele vai crescer se 95% do lucro ele distribui para a gente na forma de proventos? E aí tem duas formas de um fundo imobiliário crescer. A primeira é através das emissões e a segunda é através de dívida, né? Que a gente também chama de alavancagem. E explicando a diferença das duas, o que acontece? Nem sempre o momento é o momento ideal, e ao longo do vídeo vocês vão entender isso, para que sejam acontecidas novas emissões, certo? Então, normalmente o gestor ele acaba se dividindo entre, caramba, eu vou emitir novas cotas ou eu vou acabar me alavancando mais. E qual que é a diferença das duas? A primeira é a seguinte, eu vou falar aqui sobre as emissões. As emissões, elas nada mais são do que o quê? Imagina que um fundo imobiliário ele tem lá suas 1 milhão de cotas, certo? E aí o gestor ele olha e fala, caramba, peraí, tem um shopping ali bacana, que está com preço bom numa cidade boa, eu acho que vale a pena eu comprar. Porém, como eu não consigo crescer, já que ele passa 95% de tudo que ele ganha pra gente, ele resolve emitir novas cotas. Então ele olha e fala, caramba, se eu emitir aqui mais 500 mil cotas, sei lá, chutar aqui, R$100, eu consigo, eu consigo aqui levantar 50 milhões de reais e eu consigo comprar uma participação naquele shopping. Então, como que foi que o fundo ele conseguiu aumentar o seu patrimônio? Através do crescimento da quantidade de cotas
justamente nessa nova emissão. E uma outra forma é ele se endividando. É isso mesmo. E como que funciona essa dívida? O fundo, ele vai pegar, vou até colocar entre aspas aqui, um empréstimo. Opa, empréstimo. E o que seria esse empréstimo no mercado financeiro? São os tais dos CRIs. Então, o fundo imobiliário ele emite, né, um certificado de recebível imobiliário, ele pega esse dinheiro e ele vai lá e compra um determinado shopping que ele está querendo. Qual que é a diferença das duas? A primeira, a origem do dinheiro é dos próprios cotistas, vamos falar assim, e a segunda, a origem do dinheiro é de um terceiro. Nessa situação do terceiro, o que ele fez? Ele pegou o dinheiro, ele comprou o shopping, mas ele vai ter que pagar aquela parcela. Na situação da emissão de novas cotas, ele não está devendo nada a ninguém, porque fomos nós mesmos que aumentamos o patrimônio do fundo imobiliário, certo? Partindo para o próximo ponto, vamos ver aqui tipos de oferta. Então, muito simples, a gente tem dois tipos de oferta. A gente tem uma oferta pública e uma oferta restrita. Aqui é bem autoexplicativo, o próprio nome já está dizendo tudo. Basicamente, na pública, todo mundo pode participar. E na restrita, apenas cotistas. E como é que você vai saber disso daí? Sempre que vai acontecer uma emissão, o gestor ele faz um documento, né, que é um fato relevante, dizendo toda a regra da emissão. E lá a gente vai descobrir se ela é pública ou restrita, certo? Quando a gente vai ver aqui a quantidade de cotas ofertadas, isso aqui é uma questão bem interessante, porque basicamente o gestor ele começa aqui, ó, com um planejamento inicial. E nesse planejamento inicial, dando o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, imagina que o gestor ele olha e fala assim, caramba, para eu comprar aquele determinado shopping, o ideal seria que eu emitisse 1 milhão de novas cotas. Mas imagina que não dá essa adesão toda, imagina que dá menos. Será que vale a pena o gestor fazer uma emissão para aumentar o patrimônio do fundo em apenas 300 mil cotas? 500 mil, às vezes não vai valer a pena. Então, o gestor ele coloca uma quantidade máxima e uma quantidade mínima, certo? Se essa emissão de cota não bater a quantidade mínima, a emissão ela é cancelada, né? E por mais que a gente tenha comprometido um pouco de capital para participar da emissão, esse dinheiro volta para a gente. E não vai acontecer mais do que a quantidade máxima, né? O próprio nome já está autoexplicativo. Então, lá nesse fato gerador, né, que é a regrinha do jogo ali, da emissão, o gestor ele fala assim, ó, gente, é o seguinte, até 600 mil cotas, essa emissão ela é válida, se for menos que isso não vale a pena, e também eu só vou ter capacidade de alocar até 1,5 milhão de cotas. Se eu pegar mais do que isso, eu vou acabar ficando com o dinheiro parado lá, e isso não é o que eu gostaria. Então, lá no fato gerador, né, na regrinha do jogo, da emissão, o gestor ele vai estar dizendo qual que é o planejamento inicial dele, qual que é a quantidade inicial, qual que é a quantidade máxima e qual que é a quantidade mínima. E isso é muito importante a gente estar sabendo. Partindo agora para o fator de proporção, isso daqui é algo bastante importante a gente saber. Por quê? Porque o fator de proporção, basicamente, ele vai dizer se a gente consegue ou não participar da emissão. E eu explico para vocês. O fator de proporção ele vem lá no fato relevante assim. Vou dar um exemplo. Fator de proporção igual a 0,20. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Você que já é cotista, certo? Você vai poder aumentar a sua participação nessa emissão em até, não é obrigado você pegar o valor máximo, mas em até 20%. Então, trazendo um exemplo, imagine lá que você tem 100 cotas do fundo ABCD11. Opa. Você tem 100 cotas no fundo ABCD11 e o fator de proporção é 0,20. Quantas cotas você tem direito? É multiplicação simples. Multiplica 100 vezes 0,20, que vai dar total de 20 cotas. Isso daqui é o que você tem direito no limite máximo, né? Na verdade, o direito que você tem é de uma, na verdade até zero, né? Vamos colocar ali de 0 a 20 cotas, porque você não é obrigado a participar. Porém, qual que é a importância desse fator de proporção? Imagine só o seguinte, que o fator de proporção agora, ele é 0,005, certo? É um fator de proporção bem pequeno, o fundo ele não está querendo crescer tanto. E você que começou a investir há pouco, você só tem, sei lá, 10 cotas do fundo ABCD11, certo?
Então, quando eu multiplicar 0,05 pelas 10 cotas, vai me dar quanto? 0,05 cotas. É possível você comprar 0,05 cotas? Não vai ser possível. Então, nesse caso, por mais que o fundo esteja participando, né? Não. Por mais que o fundo esteja realizando essa emissão de novas cotas, você não vai conseguir participar. Então, não ache estranho se por um acaso você... Eita, pô, peraí, recebi um fato relevante, que legal. O meu fundo tá lá emitindo novas cotas e... Caramba, cadê? Onde é que eu preencho, né? Cadê? Onde que eu vou aderir a essa emissão, né? Muitas vezes é isso daqui que está acontecendo. O fator de proporção ele é muito pequeno. Você também tem uma quantidade de cotas muito pequenas. E essa multiplicação de cotas, ela não está chegando a dar um número inteiro. A única coisa que você tem que ficar ligado é o seguinte. Aqui eu vou colocar uma observação. É o seguinte. Às vezes, certo? Os fundos imobiliários, eles colocam um arredondamento. E aí ele coloca assim, olha, toda e qualquer multiplicação aqui do fator de proporção pela quantidade de cotas serão arredondados para mais. E aí o que vai acontecer aqui nesse caso? Por mais que a sua multiplicação tenha dado 0,005, arredondando para cima, você vai poder participar com uma cota. E nesse caso, vai ser positivo para você, caso você seja um investidor que esteja começando agora, certo? Então, entendemos aí tudo sobre fator de proporção. Estão conseguindo pegar aí até agora, né? Vamos partir aqui para investimento mínimo. Investimento mínimo, ele não é obrigatório. Obrigatório. O que eu quero dizer por não ser obrigatório? Nem sempre o fundo imobiliário ele vai estar amarrando um valor mínimo. Mas isso aqui também é muito autoexplicativo. O que é o investimento mínimo da emissão de novas cotas? Às vezes o gestor ele vai falar assim, olha gente, para participar dessa emissão, o investimento mínimo é, sei lá, R$5.000. Então, poxa, se mesmo que você tenha direito à quantidade X de cotas, se essa quantidade de cotas não bater o investimento mínimo, você não vai poder participar, certo? E aqui a gente está começando a cada vez mais entrar em assuntos mais importantes. E essa parte aqui vocês têm que prestar bastante, mas bastante atenção mesmo. Datas importantes. Então, eu vou escrever aqui algumas datas e eu vou explicando cada uma e vocês vão entender qual que é a lógica da coisa. Então, fato relevante, data com, início do exercício. Exercício do direito de subscrição. Término do exercício do direito de subscrição. Liquidação e sobras. Então vamos lá, a gente vai entender cada uma dessas datas. Eu até esqueci de avisar no início do vídeo. Era bom que você fosse... você pegue um caderno e vá anotando isso daqui, porque isso aqui é uma aula de verdade. Não é videozinho papo mais ou menos, certo? Aqui é para você sair daqui entendendo tudo sobre emissão. Então vamos lá. Datas. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Cadê? Essas datas, elas acontecem nessa sequência, certo? Obrigatoriamente. Ela começa aqui no fato relevante e vai bater lá nas sobras, certo? Então, a primeira coisa que acontece é fato relevante, depois data com, depois início do exercício do direito de subscrição, depois término, depois liquidação, depois as sobras. Eu vou explicar cada um e depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, fato relevante. O que é o fato relevante? É quando o fundo dá a regra do jogo. O fato relevante é onde ele vai dizer qual que é o fator de proporção, quantas cotas você... qual que é o valor mínimo, quais são as datas, se é pública ou restrita, ele vai dizer tudo. O fato relevante é a regra do jogo. E é importantíssimo você ler esse fato relevante para você saber todos os detalhes. E aí lembrando que lá no final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma emissão real para vocês entenderem tudinho na prática
do que eu estou explicando aqui. Datacom é a data limite que você tem de ser dono do fundo para poder participar, certo? Então, aquelas pessoas que forem donas, que a gente chama no jargão do mercado financeiro, né? As pessoas que dormirem compradas aqui na Datacom, elas têm o direito de participar da emissão. Se você não for dono do fundo imobiliário no dia da Datacom, você comprar depois, você não tem o direito de participar dessa emissão. E aí a gente tem aqui o início e o término do exercício do direito de subscrição. Basicamente é o quê? É o intervalo, né? A parte aqui do... A diferença de dias aqui entre início e o término é aquele momento onde você vai levantar a mão lá na corretora e vai falar assim, olha, corretora, eu quero participar, eu tenho direito a 20 cotas mas assim, eu só tenho financeiro, ou só me interessa, ou só é interessante para minha carteira que eu entro com 15 cotas. Aí você vai e preenche um negócio super simples lá na sua corretora, falando assim, olha, eu quero comprar 15 cotas. Então, é nesse período que você vai dizer lá para a corretora que você quer participar da emissão. A liquidação, gente, é quando o dinheiro sai da sua conta e vai lá para o fundo imobiliário. É o que a gente chama de liquidação financeira. É de fato quando você desembolsa aquele dinheiro e esse dinheiro vai lá para a mão do gestor. E as sobras, lembra aqui que eu falei para vocês? E tem um planejamento inicial, tem uma quantidade mínima e tem a quantidade máxima. Imagina que uma emissão, vou até copiar isso daqui para cá. Imagina que na prática uma emissão, né, foi justamente essa. O planejamento inicial era 1 milhão e o mínimo 600 mil. Mas na prática, certo? Na prática, o que acontece? O mercado acabou absorvendo ali 890 mil cotas. 890 mil cotas. No período de sobras, então vai chegar lá uma mensagem para você falando assim, olha, sobraram aí, né? Já que o objetivo inicial era 1 milhão, sobraram aí 110... Fiz a conta certa? Fiz a conta certa. 110 mil cotas. Você quer participar? O fator de proporção dessa emissão é livre. Ou seja, não tem fator de proporção. Ou então, não, o novo fator de proporção para a situação é 0,30. E aí você vai lá e fala, não, eu quero participar de novo, certo? Eu quero comprar mais cotas. E aí, uma vez tendo essas sobras, vai ter de novo aqui, ó, início e término do direito de... vou substituir aqui a subscrição para sobras, certo? Para ficar mais didático para vocês. Conseguiram entender qual que é essa lógica? Então, basicamente, essas datas elas começam aqui lá do fato relevante e vão até o período de sobras. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar algo bem mais simples. Então, vamos lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza. De setembro. Um exemplo completamente hipotético. Lembrando que o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ele não é... Os prazos eles não são tão curtos assim, tá? Ele é um pouquinho mais dilatado. Quando eu mostrar para vocês o exemplo real, vocês vão entender... Vocês vão entender tudo, certo? Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu mostrei para vocês que acontece? A primeira coisa é o fato relevante. Então, lá no dia 10, o fundo ele emite o fato relevante sobre a emissão de cotas do fundo ABCD 11. E aí, tudo bem? O que é o fato relevante? Né? É a regra do jogo. É falando tudo. É falando, olha só, gente, quem quiser participar é assim, fator de proporção é tanto, a data da liquidação é essa. Ali você vai estar sabendo de tudo. Qual que é a data mais importante, né? Depois da gente saber aqui da gente receber o nosso fato relevante. O fato relevante vai estar lá dizendo assim, gente, preste atenção porque a Datacom é dia 13 de setembro. O que isso quer dizer? As pessoas que dormirem compradas com as cotas aqui no dia 13 para o dia 14, elas têm o direito de participar da emissão. Ah, meu Deus, eu vendi no dia 12. Você não vai participar. Eita, eu não tinha, comprei no dia 14. Você não vai participar.
Você tem que dormir comprado. Vou até escrever aqui. Dormir comprado nesta data. Para poder participar dessa emissão. E aí, lá no fato relevante vai estar trazendo também o quê? Vai estar trazendo aqui, ó, o início e término de você levantar a mão, né? Para você falar assim, olha, eu quero participar. Então, início e término. E aí, que nem eu falei para vocês, viu? Isso daqui é um exemplo completamente hipotético. Os prazos não são tão amarrados assim. Vou completar mais dias aqui. Tem que trazer mais para baixo. Completar o restante do mês. Pronto. Então, emitido fato relevante, tem a data com, que aí você tem que dormir comprado nessa data para poder exercer seu direito. E aí, é bom que eu dou um espaço um pouquinho maior. E aí, lá no fundo vem dizendo aqui, início e término. Do dia 15 ao dia 19 é quando você tem que ir lá na sua corretora e falar assim, olha, eu quero participar, eu tenho direito, né? De acordo com a regra do jogo, eu tenho direito a comprar 15 cotas e eu vou exercer a quantidade de 12. Nesse período você tem que assinar o termo dizendo que você quer participar. Uma vez assinado o termo, vai vir uma próxima data, que é a data da liquidação. É a data da liquidação. O que é a data da liquidação? É o dia que você tem que ter saldo lá na sua conta, certo? Para que esse dinheiro seja retirado e mandado para o fundo imobiliário. E aqui, gente, cuidado, muito cuidado, porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já fiz essa besteira. Qual que é a besteira? Eu vi que eu tinha direito, eu tava dormindo comprado na Datacom, eu exerci, né? Eu preenchi aqui o termo lá de aceite da emissão e eu esqueci da data de liquidação. E aí, o que vai acontecer com você? Você vai ficar negativo lá na sua corretora, você vai pagar juros para a corretora, não faz o menor sentido isso daí. Aí, a partir sei lá, terceira vez, eu acho que aconteceu, porque os prazos vão acontecendo, a vida vai acontecendo. O que eu comecei a fazer? Eu pego meu celular, eu coloco na agenda. Opa, Datacom, tal data. Início do período que eu tenho que aderir, tal. Término do período, tal. Liquidação, tal. Então, eu boto ali no meu despertador para um dia antes da liquidação. Pô, às vezes eu tô com um dinheiro, sei lá, no Tesouro Selic, numa reserva de oportunidade, qualquer outro canto. Eu tenho que tirar aquele dinheiro e colocar lá na minha conta corrente para acontecer a liquidação. Senão você vai ficar negativo, você vai pagar juros e não é o caso. Terminada a liquidação, o que vai acontecer? O fundo imobiliário, ele pode ter batido já a quantidade completa e não vai ter emissão de cotas adicionais. Ele pode ter batido uma quantidade intermediária entre o inicial e o mínimo. E aí vai entrar aquele período de sobras que eu falei para vocês. Ou imagina que ele bateu esse 1 milhão, essas quantidade aqui de 1 milhão de cotas. E ele falou assim, opa, acho que o mercado ele conseguiria comprar mais, é bom que eu cresceria mais o valor do meu patrimônio, o valor do meu fundo imobiliário. Vamos emitir, né, cotas adicionais. É isso que vai acontecer após essa liquidação. Então, eu vou dar um exemplo mais simples aqui. Ou sobras, ou cotas adicionais. Certo? E a partir daqui, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter um período de início, certo? Um período de término. E eu vou ter o período da liquidação. Independente se é sobra, independente se é de cotas adicionais. E tudo isso vai estar vindo falando em novos fatos geradores. E aí você, mais uma vez, bota na agenda, porque senão você vai acabar esquecendo. Certo? Vamos aqui para possivelmente, eu acho que esse é o ponto mais importante dessa aula. Vou até colocar assim, o ponto mais importante dessa aula. E por que é o ponto mais importante dessa aula? Porque através da análise desses valores é que você vai saber se a emissão
ela está valendo a pena você participar se o gestor está fazendo um bom trabalho. Por isso que esse aqui é o momento mais importante dessa aula. Vou até colocar mais um pouquinho de café. Se você ainda não pegou lá o seu caderno, o seu papel, anota, certo? Porque isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. E a minha ideia é que você fique autossuficiente, né, nos investimentos. Vamos trazer uma tela aqui para vocês entenderem. Ou melhor, vamos falar uns conceitos antes. A gente tem 3 valores importantes. Valor e valor. A gente tem o valor de mercado, a gente tem o valor patrimonial e a gente tem o valor da emissão. O que são cada um desses valores? O valor de mercado é quanto que está sendo negociado lá na bolsa, certo? Quanto está sendo negociado na bolsa? Aí você entra aqui, o fundo tal está sendo negociado a R$105, 103, 104, fica naquela oscilação constante do dia a dia. É quanto está sendo negociado na bolsa. O valor patrimonial é quanto vale tudo que tem dentro do fundo imobiliário. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É o somatório de todos os imóveis, é o somatório do dinheiro que tem em caixa, a diminuição dos passivos, né, das dívidas, dos contratos, enfim. Quando você pega todos os ativos, tira todos os passivos, é o patrimônio líquido. É quanto tudo vale que tem dentro do fundo imobiliário. E aqui você já consegue perceber o quê? Não necessariamente na bolsa de valores, o valor na bolsa de valores vai ser igual ao valor patrimonial, certo? Porque às vezes um determinado fundo ele vale lá 1 bilhão, mas por um momento de crise, alguma coisa assim, ele está sendo negociado a 800 milhões. Ou o oposto pode acontecer, no momento de alta, né, aquele momento de euforia, o fundo ele vale 1 bilhão e ele está sendo negociado a 1,5 bilhão. Então, não existe uma correlação, não existe um casamento entre valor de mercado e valor patrimonial, certo? E a gente tem aqui o valor da emissão, que é quanto, né, que estão sendo emitidas as novas cotas. Por que valor estão sendo emitidas essas novas cotas? Vou até colocar na mesma cor aqui do que eu vou trazer para não confundir vocês. Então, a gente basicamente tem valor de mercado, que eu já expliquei, valor patrimonial e o valor da emissão. E agora é o momento mais importante dessa aula. Vamos lá e vocês vão entender tudo o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Isso daqui, certo? É um local onde eu vejo a cotação dos fundos imobiliários, mas isso pouco importa. O que interessa para vocês aqui é que nessa linha azul ela representa o valor da minha emissão. Nessa linha laranja ela representa, eu vou ter que trocar aqui, para eu não tampar o valor. Essa linha laranja ela representa o valor patrimonial. E nessa linha verde, ela representa o valor de mercado. E qual que é esse valor especificamente? Simples, é só você olhar aqui do lado. Então, essa linha, quando eu arrasto aqui, ela muda os valores aqui do lado. Então, essa linha, né, o valor da emissão está aqui em 183,89. Patrimonial está em 166 e o valor de mercado está em R$150. Ou seja, quem tiver mais acima está mais caro, quem tiver mais abaixo está mais barato. Até aí vocês já entenderam qual que é a ideia dessas linhas. Agora é que é o momento alto dessa aula e eu vou explicar de uma forma bem tranquila, bem lenta para que você entenda. A partir de agora eu vou ensinar para vocês qual que é a relação entre cada um desses valores, certo? E para isso eu vou isolar 2 valores por vez para vocês entenderem qual que é a lógica. Então vamos pegar o valor de emissão e vamos jogar aqui para baixo e esquece ele por um momento. Certo? Eu vou botar aqui como referência o meu valor patrimonial. Lembrando, valor patrimonial é o somatório de tudo aquilo que o fundo vale, tirando os passivos, ou seja, o patrimônio líquido do fundo. Você concorda comigo que
Se o valor de mercado tiver, né, no mercado, tiver sendo negociado maior do que o valor patrimonial, o que eu consigo entender disso? Que se eu comprar esse fundo imobiliário na bolsa, já que ele está aqui por 182, porque eu arrastei aqui para cima, eu estou pagando mais caro do que de quanto ele vale. Ou seja, o fundo ele vale 169 e eu estou pagando 182. Isso quer dizer que eu estou comprando um fundo imobiliário com ágio. Ok. Vamos dar o outro exemplo? Vamos inverter aqui. Vamos trazer o valor patrimonial para cima e vamos deixar o valor de mercado para baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, poxa, aquele fundo imobiliário ele vale 177. Mas quanto que ele está sendo negociado? Está sendo negociado por 163. Ou seja, eu estou, né, se eu optar por comprar aquele fundo imobiliário lá no mercado, ou seja, na bolsa de valores, eu vou comprar esse fundo imobiliário com desconto. Então, a relação entre valor patrimonial e valor de mercado é o mais simples. Se o valor de mercado está para cima, quer dizer que eu estou pagando mais caro do que o fundo imobiliário vale. Se o valor de mercado está para baixo, quer dizer que eu estou pagando mais barato naquele fundo imobiliário de quanto ele vale e eu estou comprando o fundo imobiliário com desconto. Até aí tudo bem? Vamos para a próxima relação. É uma relação ainda simples de entender. Vamos agora... eu trouxe a mesma, né? Vamos agora comparar... Esquece o valor patrimonial. Joguei aqui para baixo. Vamos comparar aqui valor da emissão e valor de mercado. O que isso quer dizer para mim? Nessa situação, o valor da emissão ela está maior do que o valor de mercado. Então, assim, se para você faz sentido aumentar a sua posição naquele fundo imobiliário, onde é que você vai aumentar a sua posição? Você vai comprar mais cotas através da emissão ou você vai comprar mais cotas através da bolsa de valores lá no mercado? Na bolsa de valores. Por quê? Porque não faz sentido, já que eu tenho a disponibilidade de comprar mais cotas pelas duas formas, que é na bolsa ou na emissão, por que eu vou pagar 178 em algo que eu posso comprar por 165? Então, quando você para analisar a relação entre o valor da emissão e o valor de mercado, você percebe... Só uma observação. Ontem eu fui gravar e eu esbarrei no microfone e eu mutei metade da aula. Por isso que eu tô olhando de vez em quando para baixo aqui, porque eu não quero perder esse vídeo. Então, quando você analisa a relação entre valor de emissão e valor de mercado, se o valor da emissão estiver acima, não faz sentido você comprar novas cotas através da emissão. E sim, faz sentido você aumentar a sua posição através da bolsa de valores, lá no próprio mercado. Mas e se o oposto acontece? E se o valor de mercado está mais alto do que o valor da emissão? Aí, mais uma vez eu falo, se faz sentido você entrar naquela emissão, se faz sentido você aumentar sua posição, faz muito mais sentido você aumentar essa posição através da emissão do que você comprar lá no mercado. Por quê? Porque você não precisa pagar mais caro por algo que você já tem o direito de comprar. Então, essa é a relação entre valor de mercado e valor de emissão. Agora, vocês vão entender essa outra relação e eu vou trazer aqui antes para explicar para vocês um conceito, senão vai ficar um negócio muito abstrato. Eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Um exemplo completamente hipotético. Vamos imaginar que um determinado fundo imobiliário, o ABCD11, ele possui duas cotas apenas. Duas cotas, certo? E o valor patrimonial, certo? Desse fundo, ele é de R$200. R$200. O que eu consigo entender daqui? Qual que é o valor patrimonial de cada cota? Eu vou dividir os 200 por 2, certo? E eu sei que o valor patrimonial de cada cota vai ser quanto? R$100. Ok. Agora vamos imaginar o seguinte, vai haver uma emissão. E a emissão, o gestor ele faz a emissão por um valor, emissão de uma cota só, certo? Apenas uma cota. E ele faz essa emissão no valor, eu vou chutar aqui de R$150. Certo?
Lembrando, o que é emissão? A emissão é um modo pelo qual o gestor consegue aumentar, né, o patrimônio do fundo imobiliário. Né, ele consegue receber uma injeção de caixa. Certo. Qual que vai ser o novo valor patrimonial do fundo como um todo? Simples. Eu tenho lá os R$200 iniciais, mais o valor dessa nova emissão de uma cota de R$150. Isso aqui vai me dar o quê? Um total de R$350. Beleza. Mas qual que é o valor patrimonial individual, né, de cada cota? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu tenho uma cota que vale 100, mais uma cota que vale 100, mais uma cota que foi emitida valendo 150, correto? Isso aqui vai dar o total igual lá de cima, por óbvio, 350. Mas aí eu vou ter que dividir pelo total de cotas. Quantas cotas eu tenho? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Quando eu pego isso e divido por 3, deixa eu fazer a conta aqui, 350 dividido por 3, vai dar aqui R$116,66. E o que eu quero que vocês entendam aqui? Vocês perceberam que o valor patrimonial individual de cada cota era R$100 antes da emissão? E por causa que a emissão foi feita com valor acima do valor patrimonial anterior, o fundo ele aumentou o valor do seu patrimônio. Eu estou dizendo aqui individualmente, porque é óbvio que ele vai aumentar de uma forma total, porque a gente saiu de 200 para 350, certo? Mas isso causou valorização do seu patrimônio ou não causou valorização do seu patrimônio? Então a gente consegue perceber o quê? Que quando a emissão de uma cota ela é acima do valor patrimonial, o gestor está gerando riqueza para dentro do fundo. As nossas cotas estão sendo valorizadas como um todo. E esse é o ponto que eu falei lá no início do vídeo, que é importante a gente saber se o gestor está fazendo um bom trabalho ou não nessa emissão. Então, nesse caso, a gente percebe o quê? Que emissão acima de valor patrimonial é extremamente positivo. Vamos trazer um exemplo diferente? Vamos pegar o mesmo exemplo. Então, são duas cotas. O valor patrimonial completo do fundo é R$200. O valor patrimonial de cada cota é 100. Só que, ao invés de ser emitido uma cota a R$100, vai ser emitida uma cota a R$50. Ou seja, num valor menor do que o valor individual de patrimônio. O que vai acontecer? Vamos fazer as contas? Qual que é o valor total, o valor patrimonial do fundo como um todo? Ele saiu de 200, né? E foi para quanto? Para 250. Aí você vai olhar, cresceu. Tá, beleza, cresceu. Mas isso quer dizer que ele valorizou ou não valorizou? Aí a gente vai ter que fazer justamente essa continha aqui, ó. Então, se eu tinha uma cota com 100, outra cota com 100, a emissão foi a 50. O somatório disso, obviamente, vai dar 250. Divido por 1, 2, 3. Divido por 3. Quanto que dá 250 dividido por 3? 83,33. Percebeu que se a emissão ela vem abaixo, do valor patrimonial, a gente está diluindo o patrimônio do fundo imobiliário. E aí, esse é o grande ponto que a gente volta aqui no início da nossa aula. Eu falei para vocês como é que um fundo ele aumenta de patrimônio através da emissão de novas cotas, ou da assunção de dívidas. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se a gente analisar os ciclos de mercado, vocês conseguem perceber o quê? Que às vezes o fundo imobiliário, que nem eu mostrei nessa relação aqui para vocês, lembra dessa relação que eu mostrei aqui? Que às vezes o mercado vai estar negociando acima do valor patrimonial e às vezes ele vai estar abaixo. Se ele está abaixo, a gente está num período de crise. Se ele está acima, a gente está num período, né, de ascensão econômica. Como é que um fundo imobiliário ele vai crescer no momento de crise? Emitindo dívida ou emitindo novas cotas? Porque olha só que coisa interessante.
Você concorda comigo que para você que quer aumentar sua posição de um fundo imobiliário, é mais interessante você comprar cotas mais baratas do que de fato ele vale? O fundo imobiliário vale? Essa é o tal do conceito lá do Benjamin Graham de margem de segurança, né? Você pega um determinado ativo que vale X, você está comprando por meio X, né? Você está com uma mais segurança muito boa e esse é o momento que a gente está comprando cada vez mais ativos de boa qualidade. Sendo que isso também acontece no mundo real. Então, no período de crise, é quando o gestor do fundo imobiliário ele olha e fala: meu Deus do céu, aquela laje corporativa ficou vaga porque uma empresa tal não conseguiu pagar e tá num preço bom e eu queria comprar. Tá, e como é que ele vai comprar? Como é que ele vai emitir novas cotas no momento onde o valor de mercado das cotas está baixo? Se ele fizer uma emissão, por mais que faça sentido, né? Pelo momento do mercado, ele está comprando um ativo que está descontado, ele vai estar fazendo o quê? Diluindo o valor do nosso patrimônio. E por isso que uma emissão abaixo do valor patrimonial não é bem-vinda. Por mais que faça sentido na economia real, e aquele momento que você precisava do dinheiro para fazer a compra. E é por isso que o gestor, às vezes, ele opta por assumir uma dívida e se alavancar um pouco. Então, se você raciocinar que oportunidades podem surgir no momento de alta e de baixa, normalmente, quando o valor de mercado ultrapassa o valor patrimonial, é o momento que você vai ver os fundos imobiliários fazendo diversas emissões, que é a chance dele crescer. E quando o valor de mercado ele está abaixo do valor patrimonial, você não vai ver emissões e você vai ver sim a assunção de dívidas por parte dos gestores, porque é o único jeito dele conseguir aproveitar aquelas oportunidades que surgem no mercado de baixa. Entendeu? Tá conseguindo pegar qualquer ideia para você ver, tipo assim, peraí, o gestor tá fazendo um bom trabalho? Peraí, emissão é bom porque eu vou aumentar o valor do meu fundo, mas não no período de crise. Se ele assumir dívida é bom ou ruim? Calma aí, mas se ele tá com valor patrimonial abaixo do valor de mercado, por que ele tá assumindo dívida agora? Não era para ele estar emitindo cota. E assim você consegue avaliar qual que é a qualidade, né, do trabalho do gestor. Então, voltando para cá, a gente já entendeu o quê? Se a emissão ela é acima do valor patrimonial, é o que gera valor para a gente. Se a emissão é abaixo do valor patrimonial, ela está diluindo o valor do nosso patrimônio. E é por isso que eu trago aqui de volta para vocês essa relação. Ia ficar mais difícil de eu explicar se eu não fizesse aquelas continhas para vocês entenderem. Então, vamos lá. Se a emissão está abaixo do valor patrimonial, é o que vai diluir o nosso patrimônio. Não é o caso acontecer, não é o caso o gestor fazer isso, vai ser muito mal visto pelo mercado. Se o valor da emissão ele tiver acima do valor patrimonial, quer dizer que o gestor está agregando valor ao nosso fundo imobiliário e é bem visto pelo mercado. Então, do que eu já expliquei para vocês, vocês já conseguiram entender a relação de 2 a 2. Relação mercado-patrimônio, mercado-emissão, emissão-patrimônio. E agora a gente vai juntar isso tudo numa situação só. E esse é o tipo de análise que você tem que fazer na hora que você vai perceber se vale a pena ou não você participar da emissão do fundo imobiliário. Vamos lá, a gente já entendeu qual que é a relação 2 a 2 desses valores. A gente já entendeu qual que é a relação entre valor patrimonial e de mercado, patrimonial e emissão e de mercado. Agora eu vou juntar os 3 valores e você agora vai ter condições de analisar e saber se o gestor está fazendo um bom trabalho e se essa emissão vale a pena você participar, ou através da emissão ou através da Bolsa de Valores. Vamos juntar tudo numa coisa só? Vamos lá. Vamos pegar esse próprio exemplo aqui, certo? Emissão acima de patrimonial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gestor está agregando valor ao nosso fundo imobiliário e é algo positivo. Ok. Porém, o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do valor da emissão. Então, inclusive abaixo do valor patrimonial. Faz mais sentido para você, se você quiser aumentar a sua participação nesse fundo imobiliário, faz mais sentido você entrar na emissão, via emissão ou via Bolsa de Valores. Nesse caso, se fizer sentido para você entrar, aumentar a quantidade de cotas, faz muito mais sentido você comprar lá na Bolsa de Valores do que na emissão, porque não faz sentido você pagar mais caro por algo que você pode comprar mais barato.
Vamos trazer para cá, ó. E se for assim? É a mesma coisa. A única diferença é que a gente não está num período de crise, já que o valor de mercado está acima do valor patrimonial, mas o valor da emissão também está acima do patrimonial, é algo positivo, mas o valor da emissão está acima do valor de mercado. Então, nesse caso, faz mais sentido você aumentar sua participação através das cotas, comprando cotas ali no mercado, do que comprar através de emissão. E se a gente fizer assim agora? Emissão maior que o patrimonial, algo positivo. Mercado maior que patrimonial, quer dizer que a gente está num período de ascensão, né? Um período de euforia. Valor de mercado maior que o valor de emissão, se fizer sentido para você aumentar sua participação nesse fundo imobiliário, faz mais sentido você entrar na emissão ou comprar na bolsa de valores? Entrar na emissão, né? Senão, por que você vai pagar mais na bolsa de valores se você pode pagar menos na emissão? E normalmente é esse o jeito que eu faço entradas em fundos imobiliários quando a gente está num período de ascensão muito forte da bolsa. Eu opto por fazer entradas via emissão do que via mercado. E se acontecer isso daqui, ó, valor de mercado está acima do patrimonial, ou seja, a gente está num momento de crescimento econômico, euforia econômica, porém a emissão está vindo abaixo do valor patrimonial. Faz mais sentido você entrar via emissão ou via mercado? Faz mais sentido entrar via emissão. Porém, peraí, o gestor está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial, ele está diluindo o valor do patrimônio do seu fundo. Não faz sentido, cartão vermelho para o gestor. Entendeu qual que é a relação agora entre valor de mercado, patrimonial e emissão? E para facilitar e para juntar isso tudo, agora eu vou fazer uma tabelinha para mostrar para vocês, e depois eu sugiro que você tire um print dessa tabela. Se você tirar o print, me marca lá nos stories depois, ou me manda lá no direct para eu saber que você tirou o print. E eu sugiro que você guarde essa tabela. Por quê? Com essa tabelinha, você consegue analisar se o gestor está fazendo um bom trabalho e se a emissão está valendo a pena ou não. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa tabela. Deixa eu ver minha colinha aqui para não errar a quantidade de célula. 1, 2, 3, 7. Tá. 7. E 1, 2, 3, 4. Beleza. Imaginem o seguinte, certo? Imaginem que nessas 3 células aqui, eu vou fazer a relação entre valor patrimonial, valor de mercado e valor de emissão. Nessa célula aqui, eu vou fazer uma análise e nessa eu vou fazer outra análise. Então vamos lá. Mais e menos. Vocês vão entender qual que é a ideia desse mais e menos agora. Quem tiver mais acima da tabela tá num valor mais caro. Quem tiver mais abaixo tá num valor mais barato, certo? Então, eu vou usar aqui as mesmas cores que eu usei quando eu estava explicando para vocês. Então, vamos imaginar aqui, ó, valor patrimonial, valor de mercado e valor de emissão. Patrimonial, mercado, emissão, patrimonial. Pronto. Então, o que a tabela está querendo dizer? Nessa situação, né, o valor patrimonial está maior do que o valor de mercado e que o valor de mercado está maior que o valor da emissão. Então, o que a gente vai ter que analisar? Primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Uma relação entre valor da emissão e valor patrimonial. E depois a gente vai analisar a relação entre valor da emissão e valor de mercado. Se o valor patrimonial está mais caro do que o valor da emissão, era para estar acontecendo ou não essa emissão? O gestor está fazendo ou não um bom trabalho? Ele não está fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque ele está diluindo, ele está corroendo o valor do patrimônio do nosso fundo imobiliário. Porém, se o valor de mercado está acima do valor da emissão, por onde que você vai comprar novas cotas? Através da emissão.
Porque não faz sentido você pagar mais caro por algo que você consegue comprar mais barato via emissão. Essa emissão ela não está correta, o gestor não está fazendo um bom trabalho, mas se você, enfim, for entrar, faz mais sentido você optar em entrar pela emissão do que pelo valor de mercado. Conseguiram entender qual que é a ideia dessa tabela? Vamos colocar o próximo aqui, ó. Patrimonial acima da emissão ainda. Tá certa ou não está certa essa emissão? Uma emissão que está errada. E emissão acima do valor de mercado. Se você for entrar, por onde é que você vai entrar? Pelo mercado e não pelo valor da emissão. Pegaram mais essa? Vou completar aqui o restante da tabela e aí a gente vai colocando todas as consequências. Pronto. Nessa outra situação, patrimonial acima de valor da emissão, nunca o gestor está fazendo um bom trabalho. Porém, faz mais sentido você entrar na emissão ou no valor, ou através da bolsa de valores. Faz mais sentido você entrar através da bolsa de valores. Ok, aqui o jogo virou. Emissão acima do valor patrimonial. Opa, emissão acima do valor patrimonial quer dizer que o gestor está fazendo um bom trabalho. Essa emissão ela está valendo a pena. Porém, onde eu vou entrar? No mercado ou através da emissão? Opa, vou entrar através da emissão. Patrimonial, emissão acima do valor patrimonial. Gestor está fazendo um bom trabalho. Mercado abaixo do valor de emissão. Faz mais sentido você entrar na emissão ou no mercado? Opa, faz sentido você entrar via mercado. Emissão acima de patrimonial. Mais uma vez, gestor está fazendo um bom trabalho. E emissão acima do valor de mercado. Onde é que você vai entrar? Você vai entrar via mercado. Então, gente, essa tabelinha... Tá dando para ver, não estou tapando não. Essa tabelinha aqui, ela vai dizer basicamente... Quando que o gestor não está fazendo um bom trabalho e quando ele está fazendo um bom trabalho, vocês já entenderam pela explicação anterior que eu mostrei. E quando, se você optar por aumentar a sua participação, onde que vale mais a pena você aumentar a sua participação? Se vai ser via emissão ou se vai ser via mercado. Fechou? Vamos para o próximo ponto. Pipeline. O que é o pipeline? Gente, mercado financeiro tem um monte de nomezinho estranho para falar coisas muito simples. O pipeline, na verdade, é o quê? É o gestor avisando para o mercado e falando assim, gente, é o seguinte, ó, eu tô querendo fazer uma emissão, mas eu tenho um pipeline para mostrar para vocês. Ou seja, ele já tem uma destinação prévia para aquele recurso que ele vai captar. E isso é muito bom. Quando lá naquele fato gerador, o gestor, ele anuncia que ele já tem uma destinação prévia para os recursos. É muito bom. Por quê? Porque o gestor, quando ele pega o nosso dinheiro, imagina só, ele vai, emite lá 1 milhão de cotas, fica com aquele dinheiro lá guardado, ele vai colocar onde? Ele vai colocar num tesouro direto, ele vai colocar no LCI, ele vai colocar uns negócios que, pô, não é para isso que a gente tá dando dinheiro na mão dele, né? Colocar no tesouro direto, eu boto sozinho, eu não preciso pagar a taxa para ninguém, eu não preciso estar me expondo na renda variável pro cara tá colocando, né, o dinheiro de uma emissão num tesouro direto. Quando ele vem e ele anuncia dizendo que tem um pipeline, ele está dizendo o quê? Gente, é o seguinte, eu estou querendo fazer uma emissão de novas cotas, mas eu já estou de olho num shopping, eu já estou de olho numa laje corporativa. E só fique atento ao seguinte, muitas vezes esse pipeline ele não vai vir cheio de detalhes. Por quê? Justamente por causa da competição entre os fundos imobiliários. Imagina que o gestor ele fala assim, olha gente, é porque eu estou com a possibilidade de comprar um shopping no Rio de Janeiro, no endereço tal. Aí os outros fundos imobiliários vão virar, opa, peraí, tem uma opção lá, peraí, eu vou dar uma oferta melhor, certo? Então, muitas vezes ele vai dizer assim, olha, a gente já tem negociações em andamento de um determinado galpão logístico, e só. Mas aí é bom você saber, e esse é mais um ponto que você sabe que o gestor está fazendo um bom trabalho. E qual foi o primeiro ponto que eu mostrei para vocês? Foi justamente esse daqui, ó, que é emissão de novas cotas ou dívida. Qual que é o período que ele está resolvendo crescer o fundo imobiliário dele? Ele está, nosso na verdade, né? Ele está emitindo, fazendo uma emissão acima do valor patrimonial, bom trabalho para o gestor. Beleza, mas ele está fazendo uma emissão e ele já tem uma destinação prévia dos recursos, outro ponto para o gestor. É isso que a gente quer ver. A gente não quer ver uma emissão sem destinação simplesmente para aumentar
o valor, para a gente aumentar, colocar mais dinheiro na mão do gestor, até porque, dependendo do fundo imobiliário, a gente vai acabar até pagando mais taxa para ele só porque o patrimônio aumentou. Não é isso que a gente quer ver. A partir de quando que eu posso negociar as novas cotas? Isso daqui é uma coisa interessante. Você concorda comigo que, imagina só, eu compro novas cotas, aí naquele período, nas datas que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu vou lá, compro novas cotas, tem término, tal, não sei o que lá, liquida, e no outro dia que a cota cai no meu bolso, eu vou lá e vendo, porque eu consegui ter um lucro, né? Isso daí ia fomentar muito a arbitragem, né, que o pessoal faz, uma especulação muito grande. Então, normalmente, lá no fato gerador, lá na regrinha do jogo, vai estar dizendo assim, olha, gente, seguinte, você só vai poder vender com 60 dias ou 90 dias do período que as cotas forem, que for terminado esse período de emissão. Então, você vai ficar com a cota lá guardada e aquela cota você não vai poder negociar na bolsa só depois de 90 dias. Eles fazem isso justamente para evitar que tenha uma oscilação muito grande das cotas na bolsa de valores por causa de uma emissão. Flipagem. Gente, ó, eu vou até escrever aqui, ó. Se você é iniciante, não faça isso. E por que eu tô falando isso? A flipagem, e se você for avançado ou intermediário, tome muito cuidado, porque você pode acabar fazendo muita besteira, certo? A flipagem, o que é o conceito de flipagem? É o seguinte, é você aproveitar uma emissão, certo? Para realizar um ganho de capital. Calma que eu vou te explicar. Isso aqui é um pouquinho mais avançado. Aqui nessa aula eu não vou me ater em dar um monte de exemplo. Eu vou dar apenas um único exemplo. E é um exemplo que vai dar certo. Não é toda situação que dá certo. A conta que eu vou trazer para vocês aqui é uma conta extremamente simplificada. E a conta, na verdade, ela envolve outras coisas que não é o objetivo desse vídeo. Isso aqui é só para vocês saberem que tem gente que realiza essa flipagem. Eu falei, a flipagem é um movimento financeiro que a gente faz quando a gente objetiva ganhar, realizar um ganho de capital por causa das emissões. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu fiz até já umas contas aqui na minha colinha para eu não errar a conta aqui na hora. Vou dar o exemplo que vai ficar muito mais claro para vocês. Imagine só que o fundo ABCD11 ele resolve fazer uma emissão. E aí, tudo bem. Você é dono de 100 cotas do ABCD11. E aí, tudo bem. Essa emissão ela vem com um fator de proporção de 0,10. Se você pulou a aula e chegou aqui de paraquedas, é bom você ver desde o início, porque senão você vai estar viajando na maionese aqui, eu falando no fator de proporção da emissão. E quais foram as características da emissão? Valor patrimonial do fundo imobiliário, R$110. Valor da emissão, R$120. Valor de mercado, R$150. E o seu preço médio, R$100. Vamos lá, vou explicar, hein? O que isso aqui quer dizer? Você é dono do fundo imobiliário ABCD11. Quantas cotas você tem? 100 cotas. Ok. Qual que é o seu preço médio? R$100. O que é preço médio, gente? Preço médio é a média aritmética, ou seja, eu tenho duas cotas, eu pego a primeira, eu comprei, somo com a segunda e divido por 2. Se eu tenho 3 cotas, eu somo o valor de cada uma dessas cotas e divido por 3. Se eu tenho 100 cotas, eu somo o valor de cada uma dessas 100 cotas e divido por 100. Esse é o meu preço médio de aquisição. Quais foram as características da emissão?
valor patrimonial 120 ou 110, valor de emissão 120 e o valor de mercado 150. O que a gente já consegue saber daqui? No mercado está sendo negociado por 150 e o valor patrimonial é 110. Quer dizer que a gente está no momento de ágio. Ou seja, se eu for comprar lá no mercado, eu vou pagar um valor mais caro do que de fato vale. Qual que é a relação entre valor patrimonial e valor de emissão? Se o valor da emissão, que é 120, está maior do que o valor patrimonial, quer dizer que a emissão, o gestor está trazendo valor para dentro do fundo. E é a emissão que faz sentido. E se o valor de mercado, que é 150, é maior do que o valor de emissão e faz sentido para você participar dessa emissão, faz mais sentido você aumentar a sua participação via emissão, já que o valor da emissão é menor do que o valor de mercado. Isso tudo a gente já viu na aula, eu estou falando mais uma vez porque essa repetição é boa. E qual a última característica da emissão? Fator de proporção de 0,10. Só que eu vou trazer uma observação importantíssima. Você não quer aumentar a sua posição no fundo. Você não quer aumentar. E por que você não quer aumentar? Porque você, sei lá, não está com dinheiro, ou porque a quantidade, o percentual da sua carteira já está correto para a quantidade de que você se propôs a ter do ABCD11 e não faz sentido você participar dessa emissão. Porém, lembra que eu falei no início, o que é a flipagem? É quando a gente faz um movimento financeiro com o objetivo de ter ganho de capital. E aí eu explico para vocês. Qual que é a diferença de ganho de capital e ganho de renda? Ganho de renda é quando você compra um fundo imobiliário e todo mês pinga aquele maravilhoso provento, né, através da renda passiva. E o ganho de capital, ele é quando você compra uma cota, por exemplo, por R$50 e vende por 80. Esses 30 é um ganho de capital que você realiza. Então, a flipagem, ela objetiva justamente a realizar esse ganho de capital. E por que eu falo para você não fazer o iniciante? Na verdade, é um tipo de operação que dá muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas é bom que vocês saibam que existe, né? As contas que eu vou trazer aqui são contas de um exemplo que vai dar certo, né? Que nem eu falei no início. Mas isso daqui pode, se você não fizer a conta correta, pode dar muito errado. Então vamos lá. Você tem direito a quantas cotas? Você tem direito a comprar quantas cotas? Fator de proporção vezes cotas. Isso aí é quanto? 0,10 vezes 100 é igual a 10 cotas. Isso aqui é quanto você tem direito a comprar. Mas que nem eu falei para vocês, a observação aqui, ó, você não quer aumentar a sua posição no fundo. Só que você olha e vê o seguinte. Olha só que interessante. Poxa, o meu preço médio é R$100. No mercado, o fundo está sendo negociado a 150. Eu estou com R$50 de lucro. Certo? E na emissão, eu posso comprar cotas a R$120. Aí você olha, opa, e se eu comprar 10 cotas via emissão e mais vender 10 cotas no mercado? Qual é a quantidade de cotas que você vai ter? Eu comprei 10 via emissão, compro 10 via emissão e eu vendo 10 via mercado. Qual a quantidade de cotas que eu vou ter no final das contas? Eu vou continuar com 10. Sendo que eu vou vender cotas a 150, que eu comprei a 100, e eu vou comprar cotas a 120. Percebeu que tem um gapzinho aqui entre esses dois, de R$30? É justamente aí que você vai tá tentando realizar o seu ganho de capital. E aqui eu vou mostrar para vocês as continhas do que realmente acontece. Então vamos lá. Quando você opta, né, por comprar 10 cotas via emissão, o que vai acontecer com você? Você vai fazer 10 vezes, qual que é o valor da emissão? 120, e dá quanto? R$1.200. Esse 1.200, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Por que ele é negativo? Ele é um dinheiro que está saindo da sua conta, né?
Por isso que ele é negativo. Ok. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou comprando 10 cotas via emissão. Certo? E quando eu vender 10 cotas no mercado. Então, eu vou vender 10 cotas por R$150. Isso vai me dar um valor de R$1.500. Se eu estou vendendo, aqui é mais ou menos. É mais. Eu estou ganhando R$1.500. Certo? Quando eu faço esse sobe 1, cai 2, ou seja, o mais 1.500 menos o 1.200, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar mais R$300. E essa que é a ideia da flipagem. Essa que é a ideia da flipagem. Só que aqui eu estou trazendo um único exemplo, certo? E deu certo. Porém, qual que é a grande característica que vai acontecer? Você concorda comigo que se o seu preço médio era R$100 e você comprou novas cotas a 120, você também vai aumentar o seu preço médio, certo? Essa é uma das consequências de você acabar participando da emissão. Como é que você vai calcular esse preço médio? Estou trazendo um exemplo bem completinho para vocês, certo? Tomara que não esteja embananando a cabeça de ninguém. Se você é investidor iniciante, faz o seguinte, só entende que existe. Não precisa, quebrar muita cabeça aqui, porque isso daqui realmente é muito mais complexo e muito mais avançado. Mas às vezes para a pessoa que ela é mais intermediária, ela pode, enfim, raciocinar com essa possibilidade. Vamos calcular o novo preço médio? O novo preço médio é o seguinte: qual que era o meu preço médio anterior? R$100, certo? Ou seja, eu tinha 90 cotas a R$100. Já que eu vendi, 10 cotas lá no mercado. Qual que é o valor disso daqui? É 90 vezes 100. E vai dar aqui R$9.000. E eu comprei 10 cotas a R$120. Isso aqui dá quanto? R$1.200. Quando eu somo esses 9.000 com esses 1.200, eu estou fazendo justamente o quê? A média aritmética. Então, 9.000 mais os 1.200 vai dar quanto? R$10.200. Esse é o valor completo do meu Esse é o meu valor completo do meu patrimônio. E quantas cotas eu tenho? 90 mais 10 cotas, que dá 100 cotas. Então, quando eu venho e pego aqui, o valor total, 10.200, e divido por 100 cotas, vai me dar quanto? Vai me dar R$102. Esse é o novo preço médio. Ou seja, nessa operação, eu ganhei R$300, porém eu aumentei o meu preço médio em R$2. E aí eu não vou entrar nos detalhes, não vou falar sobre questão de... Poxa, se eu vendi aqui... a gente não tem imposto de renda, quando a gente fala sobre o ganho de renda, mas no ganho de capital tem. Então, poxa, a conta é um pouquinho mais complexa. Entra imposto de renda. Beleza, mas olha só. O período que eu vou ficar sem receber os proventos, porque eu diminuí a quantidade de proventos, eu vou diminuir o meu rendimento. Eu tenho que fazer a conta no final para ver se tudo tá valendo de fato a pena. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não é o objetivo desse vídeo. Senão vai ficar um dia de vídeo. Mas se você achar interessante, se você for assim, Mauro, faz o seguinte, faz um vídeo completo aí sobre flipagem e sobre arbitragem. Vai ser um prazer eu trazer aqui para vocês. Mas o meu compromisso era em mostrar para vocês que existe um caminho um pouco mais complexo, um pouco mais... tem um outro nível que a gente pode buscar investir. Mas vamos lá, investidor iniciante, tá de volta. Ticker. O que é o ticker, gente? Mais uma vez, é um nome estranho para um negócio super simples. Não tem o HGLG? 11. Não tem o MXRF? 11. Não tem o IRDM? 11. GGRC? 11. BISC? 11. XPML? 11.
enfim, BTGL11. Vou ficar aqui até amanhã escrevendo nome de fundo imobiliário. Isso daqui é o ticker. O ticker nada mais é do que um códigozinho que a gente bota lá na bolsa na hora que a gente vai realizar a negociação. Deixa eu pegar mais um pouquinho de café. O ticker nada mais é do que esse códigozinho de negociação lá da própria bolsa de valores. Beleza. E aí a gente percebe o quê? Você consegue ver que os fundos imobiliários eles vêm aqui com 11, 11, 11, 11. E isso é o quê? É obrigatório? Não é obrigatório? E na verdade não é obrigatório. Agora ele é só uma padronização. Não teria problema se o HGLG ele fosse 15, o MXRF fosse 23, o IRDM fosse 30. Não tem problema. E de onde é que eu tô tirando isso? Não é da minha cabeça, certo? Isso aqui é só para provar para vocês. Existe um manual, né? Nome bonito aqui, ó. Manual de procedimentos operacionais de negociação da B3. É só para provar para vocês que eu não tô tirando da minha cabeça. Cadê? Eu acho que eu passei direto. Página 116. Aqui. E ele vem dizendo cada um dos códigos, ó. ABCD 1, 2, 3 e tal. E quando ele vem aqui, olha só. Número de 11 a 30. Ó, recibos de subscrição, cotas de fundo de investimento, enfim, os fundos imobiliários eles estão abarcados aqui nesse gap, vamos dizer assim, entre 11 e 30. E por que eu quero mostrar, por que eu estou falando isso para vocês? Porque acontece, né, se a gente pegar o caminho, né, o caminho da emissão de um fundo imobiliário, o que vai acontecer? A gente tem as cotas, certo? Do ABCD11, ABCD11. A gente vai ter aqui os direitos de subscrição. E eu vou explicar cada um deles, tá? Subscrição, sobras, cotas adicionais, recibos. Opa. Recibos de subscrição. E eu explico cada um deles para vocês. Olha só, cadê aquela setinha? Eu vou copiar a setinha. Venha para cá a seta. Pronto. Esse daqui, gente, é o caminho normal de uma emissão. E por que eu explico que esse é o caminho normal de uma emissão? Tudo começa você comprando o seu ABCD11. Inclusive, eu vou até pensar no nome para criar um fundo imobiliário aqui do canal. Depois eu vou ver se a minha criatividade vai ficar boa. Então, tudo começa com as cotas. Você é dono lá das cotas do ABCD11. O que são os direitos de subscrição? Você tem direito, através daquela continha que eu já expliquei para vocês, lá do fator de proporção, pela quantidade de cotas, você tem direito de subscrever até X cotas. Do direito, você vai lá na sua corretora e fala, olha, eu quero participar. E pode acontecer sobras ou não. Recapitulando mais uma vez, o gestor ele vem e diz, olha, a quantidade de planejamento inicial são 1 milhão de cotas. Exemplo, né? Não necessariamente é isso. 1 milhão de cotas, mas até 600 mil a emissão está válida. E no limite de 1,5 milhão eu topo pegar esse dinheiro. Então, as sobras é justamente quando não chega no planejamento inicial e ficou acima do planejamento mínimo. Cotas adicionais. Bateu aquela quantidade de 1 milhão e ele fala, opa, o mercado ele conseguiria absorver tudo que eu estou querendo emitir. Então, poxa, eu vou emitir cotas adicionais. E no final de tudo, vai acontecer a liquidação, certo? E você vai ficar com o recibo de subscrição. Ou seja, o seu direito de subscrição, que depois virou o direito de sobras, que virou depois o direito... Vou até copiar aqui, ó. De ter cotas adicionais, vai virar um recibo. O recibo vamos dizer assim, é a fatura dizendo assim, olha, parabéns, você é dono de X cotas que você comprou
na subscrição, mais sobras, mais adicional, e você tem o direito de, sei lá, 30 novas cotas. E aí você vai ficar com um recibo até que, lembra daquele período que eu coloquei aqui para vocês, ó? De quando você pode negociar, até que tudo isso vai dar a volta e isso aqui vai virar cotas de novo. E aí, por que eu tô fazendo? Tô contando toda essa história para vocês. É o seguinte. Isso aqui é para vocês não se assustarem caso vocês entrem na corretora de vocês e vocês olhem assim: opa, eu sou dono de 100 cotas do ABCD11. O ABCD11 ele resolveu fazer uma emissão e eu tenho direito a 20 cotas e tem lá ABCD12. Aí você, opa, peraí, 12? Mas não era 11? Só que, lembra que eu mostrei para vocês aquela tabelinha que é discricionário entre 11 e 30? A maior parte dos gestores, pelo menos nas emissões que eu vi, eles fazem uma distinção do 11, ou seja, das suas cotas de fato, para tudo que acontece aqui através da diferenciação do valor final, certo? O exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo hipotético do que já aconteceu, mas não necessariamente pode acontecer e através do exemplo vai ficar mais claro. Então, imagina só, você tem 100 cotas do ABCD11, você tem direito à subscrição de 20 cotas do ABCD12, ou seja, direito de subscrição. E aí, eventualmente, aconteceram sobras. E aí você foi lá e optou por mais 5. Aí vai vir o ABCD13. Aí você vai saber, opa, peraí, essas 12 foram dos meus direitos de subscrição, as sobras foram 5 do 13. O gestor ele vai e resolve, não, vamos aumentar mais, o mercado aderiu, né? E você pode comprar mais 7 e vai ter lá o ABCD14, né? Fechou-se aquela emissão, tudo certo, aconteceu a liquidação e tudo, 20 com 5 com 7, 32, se eu não fiz a conta errada, vai virar ABCD15. E aí, passado aqui os 60/90 dias, eu estou colocando isso daqui porque vai vir no fato gerador, isso aqui é um exemplo aleatório que eu estou colocando, né? Você não vai ter mais 100 cotas do ABCD11, você vai ter 132 cotas de ABCD11, porque você somou todas essas cotas, né, que viraram recibo e tudo virou cota no final das contas. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês não acharem estranho de falar assim, poxa Mauro, meu Deus, o que está acontecendo? Tem 12, tem 13, tem 14. E é o que eu estou falando para vocês, esse número, inclusive, ele não é obrigatório. Tem emissões que eu já vi acontecer tudo assim, ó, 12, 12, 12. Ficou tudo 12, porque o gestor ele não é obrigado a fazer essa distinção, certo? E aqui tem um detalhe muito importante, que é qual? Vocês concordam comigo que é o seguinte, as cotas aqui do ABCD11, elas estão investindo em quê? Nos imóveis, certo? E se ela está investindo nos imóveis, ela vai me dar dinheiro de aluguel, certo? Porém, os meus recibos de subscrição, eles têm duas destinações. No longo prazo, a gente quer que ele vire imóveis. E por isso, lembrando, né, o gestor ele tem que dizer lá que ele já tem uma destinação prévia, né, lembra lá do pipeline? A gente quer que ele vire imóveis, mas até virar imóvel, por mais que, já esteja tudo assinado, já esteja tudo certo, não necessariamente, o gestor pegou o dinheiro agora e já acabou a emissão agora, amanhã eu já estou pagando. Não é assim que funciona, né? Tem a questão jurídica, tem um monte de coisa e às vezes acaba demorando 1 mês e meio, 2 meses. Então, os recibos de subscrição, eles, no futuro, eles vão acabar virando imóveis. Mas até virar imóveis, onde que eles vão estar? Investimento de alta liquidez. O que é alta liquidez? É a velocidade com que a gente consegue comprar e vender aquele negócio, vulgo Tesouro Direto, LCI e outras coisas. E aí, o que você vai perceber, né? Vamos colocar 12 aqui, porque a maior parte das vezes acontece de ficar 12. O que você vai perceber? Lá na sua corretora, vai vir lá no extrato de proventos falando o seguinte, vai estar assim, ó,
Ah, eu tenho 100 cotas do ABCD11 que me pagaram, vamos colocar aqui, R$10 de proventos. E você vai ter lá 32 cotas do ABC 15 ou 12, né? Tanto faz aqui mesmo, que me pagaram R$3,50 de proventos. E você vai falar, poxa, mas espera aí, qual que é a lógica disso? Poxa, se eu comprei, se eu participei dessa emissão, por que ele está trazendo separado? Porque aqui são proventos de imóveis. E aqui são os proventos de investimento, investimento diferente dos imóveis. Até ser dado uma destinação a esse recurso, você vai estar recebendo um provento à parte do que seria rendido por causa dessa alocação financeira em outra coisa. E aí, no final das contas, o que vai acontecer? Esse dinheiro aqui, ele vai acabar virando imóvel, e aí, no final das contas, você vai ter lá isso aqui, ó. Vai virar lá 132 ABCD11, e aí, ao invés de você estar recebendo 10, você vai estar recebendo 13,20 de proventos com imóveis. Conseguiram entender? Conseguiram pegar a lógica de tudo isso? Então, finalmente estamos chegando aqui para o último ponto. E agora é a prática. Vocês vão ver que, depois de explicar cada um desses pontos, vocês estão em outro nível sobre emissão de fundo imobiliário. Gente, eu não tô muito preocupado em querer ficar dando o peixe para vocês. Eu gosto de ensinar vocês a pescarem. Então, a pessoa que ela for comprometida em aprender, ela vai aprender bastante coisa por aqui. Se a pessoa ela quiser só a diquinha, tá, não sei o que lá, cara, não vai ser comigo que você vai pegar essas diquinhas. Eu vou te ensinar a pescar, porque o ideal é você ser, né, dono da sua própria decisão. Então, a gente já viu esses 11 pontos e agora a gente vai lá pro nosso exemplo real. E o que eu quero mostrar do exemplo real? Primeiro, como que eu fiquei sabendo da emissão desse fundo imobiliário? E vocês já conseguem ler aqui, ó, que é o VISC11, que é um fundo de shopping que eu tenho na carteira do projeto 10K. É um projeto que eu tô saindo do zero, até bater R$10 mil em renda passiva anual. Tem uma playlist aqui, você pode dar uma conferida lá. Como que eu fiquei sabendo? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha, é o seguinte, e essa é uma dica que eu dou para vocês. Olha só, esse aqui é o site da gestora do fundo. Aqui, ó, Vinci Shopping Center, VISC11. Todos os fundos imobiliários eles têm um site, certo? E como que eu fico sabendo? Essa é uma diquinha muito simples. Olha só, serviço de RI. Todo site tem algo muito próximo disso. Cadastre-se no mailing. Quando você clica aqui no cadastre-se no mailing, você vai colocar aqui seu nome, seu e-mail e você vai aceitar. E aí você vai dizer que não é um robô e você vai enviar. O que isso quer dizer? Basicamente, você vai entrar na lista de transmissão daquele fundo imobiliário que ou você já é dono ou você quer acompanhar. Então, toda vez que o fundo ele emitir um relatório, ele emitir um fato relevante, ele falar sobre emissão, ele falar sobre um problema, ele falar mais, por exemplo, sobre imposto de renda, quando você tiver de declarar, você vai entrar na lista de transmissão desse fundo imobiliário e desse jeito, imagina se toda vez eu tivesse que pensar, eita, peraí, hoje é dia 10, será que saiu alguma coisa do fato relevante dos 8 fundos que eu tenho na carteira do projeto 10K? Aí eu vou lá todo dia, não saiu. Então assim, esse é um jeito passivo de você estar se informando sobre tudo que acontece com o seu fundo imobiliário. Então o que eu te indico vai lá, em todos os fundos imobiliários que você tem, acha o site da gestora e se cadastra no mail que você vai receber toda vez todas as informações. Então, esse é o jeito simples, é uma diquinha muito bacana para você estar sempre informado, certo? Esse é o jeito que eu fiquei sabendo. Então, quem que é o VISC11? Eu não vou me aprofundar, não vou falar pra caramba. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu leio um relatório do VISC11 completo, ensinando cada um dos detalhes que tem no relatório, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. VISC11 é um fundo de shopping center,
certo? Eita, que eu tô pintando. E ele vem trazendo, olha, o valor patrimonial 114,73. Aí você, opa, peraí que eu aprendi isso aqui com o Mauro. 114,73, valor patrimonial, vamos editar isso aqui, ó. 114,73. Ok, beleza. 114,73. Então, não vou me ater, só vou mostrar para vocês o que tem dentro do VISC, né? Ó, patrimônio líquido dele é 2 bilhões, né? E é justamente aqui o 114,70, que ele deu uma arredondadinha. E o VISC 11, isso aqui não é indicação, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu só tô mostrando para vocês o que tem dentro do fundo. Ele é um fundo de shopping que tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 fundos, ou 19 shopping centers dentro dele, em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 12 estados. Então, esse é o VISC 11. 19 shoppings em 12 estados. E a gente aqui no relatório, né, a gente já viu qual que é o valor patrimonial. Beleza. Vamos ver sobre a emissão? Então, que nem eu falei para vocês, o gestor ele vem e ele coloca a regrinha do jogo. Tá aqui a regrinha do jogo. Olha aí, ó. Ó, oitava emissão do Vinci Shopping Center. E o que a gente vai ver? Eu já grifei o que interessa e aqui eu vou passar bem rápido. Então, o primeiro ponto ele vem dizendo, opa, oferta restrita. O que é oferta restrita? Só quem é cotista vai poder participar. Público-alvo. Investidores profissionais, não precisa saber o que é isso, mas vem aqui, ó, cotista do fundo. E o cotista do fundo que exercer não precisa ter a condição de investidor profissional. Quantidade de novas cotas serão emitidas inicialmente 907.050 cotas. Aí você sabe, opa, peraí, 907.050 é a quantidade inicial, o planejamento inicial que ele quer. Lembra que ele vai trazer uma quantidade mínima e uma quantidade máxima, certo? Valor da nova cota. E aí ele vem trazendo, olha, qual que é o valor da emissão? 115,76. Ah, olha o valor da emissão, 115,76. Você volta aqui de novo, emissão 115,76. Olha só. O valor da emissão está acima ou abaixo do valor patrimonial? Está acima do valor patrimonial, ou seja, é uma emissão que faz sentido e o gestor está aumentando o patrimônio de quem for dono do fundo imobiliário. E aqui eu esqueci, né? Lá quando eu estava dando a aula para vocês, eu esqueci de falar esse detalhe. E aí eu vou ter que trazer de novo para cá para explicar para vocês. Quando a gente fala sobre valor da emissão. O valor da emissão é basicamente constituído de duas coisas, certo? É o valor que entra para o fundo, mais o valor, valor das taxas. Então, basicamente, a gente tem aqui o que entra e taxas. E por que é importante vocês saberem disso? É o seguinte, imagina que um fundo imobiliário ele vai falar assim, gente, é o seguinte, é R$100 o valor que entra para o fundo. Mas eu que sou a gestora, estou trabalhando, tem um monte de gente envolvida, eu vou cobrar aqui R$2 de taxa. Certo? Ou seja, se você optar por comprar uma cota via emissão, quanto é que você vai pagar? Você vai pagar 100 mais 2. Vai pagar 102. É o valor que vai sair do seu bolso. Isso aqui é o que sai do seu bolso. Beleza, 102 saiu do meu bolso. Mas quanto que vai para o fundo? Quanto que vai para o fundo? R$100. E esses dois? Vira pó. Certo? Não é que vira pó, né? Vai para a gestora para cobrir os gastos da emissão. E aí, por que é importante você saber isso?
existe, né, uma crítica muito grande em relação às emissões. Tem emissões que vêm muito caras. Muito cara mesmo. E você olha assim e você, caramba, peraí. Aqui no caso tá vindo 2%, né? Como é que eu sei? Eu tô dividindo 2 por 100, ou seja, taxa por valor que vai pro fundo. Isso aqui tá sendo 2%. Mas tem emissões que eu já vi a 4%, emissões a 5%. Isso tudo é dinheiro que, não vai agregar valor ao fundo imobiliário, né? E aí, qual que é a grande questão que eu achei interessantíssimo nessa emissão aqui do VISC11? Olha só que interessante. Não será devida qualquer taxa de distribuição. Ou seja, todo o valor que a pessoa como cotista desembolsar vai para o patrimônio do fundo. E aqui eu trouxe um exemplo do próprio VISC11, uma outra emissão. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro para vocês conseguirem enxergar. Olha só isso aqui, ó. Eles fizeram uma letrinha de bula de remédio, né? Essa emissão antiga. Olha só, valor da cota, ou seja, quanto que entra para o fundo? R$ 121,70. Certo? Essa emissão aqui, ela foi de quando, meu Deus? Foi de 2019, essa emissão. Certo? Então, quanto é que entra para o fundo? R$ 121,70. Porém, tem taxa, olha a taxa aqui, de R$ 4,80. Ou seja, eu tenho que desembolsar R$ 126,50, porém, apenas 121 vai aumentar o meu patrimônio. Esses R$ 4,80 está indo para a corretora. E isso daqui foi algo que eu achei muito, mas muito positivo, e confesso que não é comum de vocês encontrarem esse tipo de emissão, que é uma emissão onde vem acima do valor patrimonial, ou seja, uma emissão positiva, e não é devido qualquer taxa. Ou seja, o valor que você vai desembolsar é o valor que vai entrar integralmente para o fundo imobiliário. Volume total. Então, volume total, 105 milhões. Né? 105 milhões de reais, totalizando aqui essas 907.050 cotas. Certo? Novas cotas adicionais, ou seja, o fundo ele emitiria mais 20%, ou seja, mais 181 mil cotas. Então, valor inicial que ele traz é o quê? 907 mil cotas. O máximo seria 907 mil mais 181. E a distribuição parcial, que é a mínima admitida, de 777. Então aqui a gente já percebeu o quê? Se for menos do que 777 mil, a emissão ela não vai se concretizar. 907 é o que está buscando. 907 mais 181 é o que o gestor está disposto a receber. Então aqui a gente já está vendo no mundo real, na prática, todos aqueles conceitos que eu mostrei para vocês no início da aula, né? Registro para distribuição e negociação. As novas cotas somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 dias. Depois de 90 dias. É que nem eu falei para vocês, isso daqui é a regra do jogo. Taxa de distribuição primária. Não será devido taxa. Ou seja, aquela taxa que eu mostrei para vocês lá no início. Direito de preferência, ou seja, a tal da data com. Quem dormir comprado em 4 de outubro faz jus a poder participar. Lembrando que a gente vai ter que multiplicar pelo fator de proporção, que ainda não foi mostrado, para ver se vai dar pelo menos uma cota para você participar. Ah, meu Deus, eu vendi no dia 3, já era. Ah, vendi no dia 4, já era. Ah, só comprei no dia 5, já era. Tem que dormir comprado no dia 4 de outubro. Fator de proporção, 0,05, blá, 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 blá. Você vai ter que multiplicar isso daqui por uma quantidade de cotas e vai ter que dar pelo menos uma. Eu tinha feito as contas, se não me engano, acho que 19 cotas já bate... Deixa eu ver aqui, 19 vezes 0,05... Isso, 19 cotas e meia você já consegue participar dessa emissão. E aí vocês vão ver que, poxa, na carteira do projeto 10K, quantas cotas eu tenho? 18 cotas. Não vou conseguir participar. E por isso que é importante você saber a quantidade aqui, né, do fator de proporção, multiplicar pela quantidade que você tem na sua carteira. Cronograma do direito de preferência. Então,
essa regrinha do jogo, ele vem trazendo essa tabela que facilita muito a sua vida, e é isso que eu te sugeri lá no início. Pega essa tabelinha, joga no seu celular, e aí você não vai perder nenhum prazo. Então ele vem dizendo, ó, divulgação do fato relevante, dia 29 de setembro. Datacom, dia 4 de outubro. Início do dia 6 ao dia 19, que aqui é o encerramento. Ou seja, nesse período aqui, ó, de 6 a 19, você tem que ir lá na sua corretora e dizer que você quer participar dessa emissão. Liquidação é a data que você vai ter que ter o dinheiro já reservado lá dentro da sua corretora para acontecer a liquidação financeira. E início da oferta restrita, ou seja, caso tenha sobras ali ou cotas adicionais, no dia 21, aí vai vir um novo cronograma, certo? Oferta restrita, justamente cotas remanescentes, inclusive cotas adicionais. Investimento mínimo, não haverá. Percebeu que depois que a gente passa pela parte teórica, você não tem nem muito que... não é nem um pouco complicado você pegar esse fato relevante aqui e saber o que interessa, né? Destinação dos recursos. Aqui ele não usou o nome bonitão, que é o tal do pipeline. E aí o gestor ele fala, olha, recursos líquidos provenientes da 8ª emissão e da oferta restrita serão destinados à aquisição imobiliária de 55% do Campina Shopping, além de obrigações já assumidas. O que o gestor está querendo falar aqui? Se você tem acompanhado aí as notícias, o VISC11 ele participou de uma aquisição de um consórcio de fundos imobiliários, 3 fundos imobiliários se juntaram e compraram um shopping center de uma empresa que é uma administradora de shoppings. E 55% desse shopping, né, que é o Campina Shopping aqui, ó, faz parte, né, vai fazer parte do VISC11. E aí ele fala que além dessa compra, esses recursos vão ser utilizados para pagamento de obrigações, ou seja, eventuais alavancagens que o fundo tenha, eventuais dívidas que o fundo tenha assumido no período que as cotações estavam mais baixas, né? E ele vem dizendo, ó, destaca-se que a existência desse potencial aquisição não representa garantia. Por quê? Porque depende de um monte de fator, depende de assinar contrato, depende de um monte de coisa. Mas basicamente o gestor ele está falando do que pra gente? Que olha só, gente, esse dinheiro não vai ficar parado não, hein? Eu tenho uma destinação para ele já. Isso daqui é o que a gente quer ver. Emissão acima do valor patrimonial e o gestor já saiba onde que ele vai colocar o nosso dinheiro. E olha só que interessante que o gestor ele traz. Ele traz aqui, ó, a posição patrimonial do fundo após a subscrição. Então olha só, ele traz os 3 cenários base. O cenário, né, de uma emissão normal, comum, que é o que ele está buscando aí, 907 mil novas cotas. Pior cenário, onde ele emite 777 mil. E um cenário mais positivo, onde o mercado acaba absorvendo mais e totaliza ali 20% a mais do que o cenário mais comum, batendo ali 1 milhão e 88 mil cotas. E ele traz aqui qual que é o valor patrimonial das cotas após a captação. Então, vocês percebem que captando mais cotas, o valor patrimonial dá uma subidinha em alguns centavos. E aí, para aquele inscrito mais atento, ele vai falar assim, peraí, mas o Mauro ele mostrou que era 114,63. Por que ele está aqui mostrando 114,67, 66? Tá errado. Não, gente, é o seguinte. Esse daqui é o último dado que a gente tem via relatório. O relatório é daqui, ó, de 30 de setembro. Sendo que ele traz aqui, ó, considerando o patrimônio líquido do fundo em 26 de 10 de 2022. Então, o patrimônio ele acaba variando, o patrimônio líquido, né? A partir do momento que mais recurso entra via caixa, outras dívidas são assumidas. E esse daqui é o dado mais apurado. Mas você consegue perceber que, pô, são quantos centavos aí? São 7 centavos de diferença, né? Não é grandes diferenças. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que o gestor ele já se preocupou e já trouxe aqui a previsão de qual seria o impacto dessa emissão no fundo imobiliário. E isso é o que a gente gostaria de ver. E óbvio, né, ele vem dizendo que é meramente ilustrativo. E, pô, se o gestor está dizendo que não é recomendação de investimento, imagina eu, né, que o intuito desse vídeo é 100% educacional. E como último ponto, gente, eu queria finalizar mostrando o mundo real
do que está acontecendo. Então, vamos diminuir aqui. Vamos dar um zoom, certo? Para a gente ver na prática o que está acontecendo. Então, olha só. Esse gráfico aqui é o gráfico do VISC11. O que é que eu consigo perceber? Eu sei que a letra está bem grande. Deixa eu até diminuir essa letra aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir enxergar, né? E aí qualquer coisa eu dou um zoom para facilitar a nossa vida, porque senão vai ficar muito apertado. Vamos lá, vou dar um zoom. Isso daqui você não precisa entender. Isso aqui é um gráfico que mostra a evolução dos preços ao longo do tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Ó, a gente já sabe quais são as cores que eu tinha colocado, né? Então, emissão acima de valor patrimonial. Eu sei que vai ficar um pouquinho pequenininho, mas você entendeu porque que eu diminuí aqui, né? Emissão acima de valor patrimonial, o que isso quer dizer? O gestor está fazendo um bom trabalho. Valor de mercado abaixo da emissão. Onde será que vale mais a pena você entrar? Valor de mercado ou no valor da emissão? Sabendo isso daqui, você já consegue analisar se o gestor fez um bom trabalho. Você já consegue analisar qual que é o melhor local para você participar dessa emissão do VISC11. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu faço com bastante carinho. Aproveita, comenta, curte, envia para outra pessoa que está querendo se desenvolver no mercado financeiro. E esse é o meu compromisso com você. É o meu compromisso com aquele que quer aprender de verdade a andar com as próprias pernas. Você não vai achar aqui, eu não vou te dar muleta aqui nesse canal. O intuito é que você aprenda, o intuito é eu sempre trazer conteúdo de qualidade. E, se você for com alguma dúvida, vai ser um prazer responder a sua dúvida. Coloca aqui nos comentários. E se você, enfim, teve alguma dificuldade, alguma coisa, eu recomendo que você veja mais de uma vez esse vídeo. Pega um caderno, vai anotando e, faz um exercício. Eu te proponho um desafio de você entrar no site do fundo imobiliário desse, ver uma emissão e você começar a fazer um joguinho de caramba, essa emissão valeu a pena, não valeu a pena, para você aprender e analisar, porque essa análise ela só se desenvolve na prática. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu!